Olá, eu sou o Charles Robson. Nosso breve estudo dessa semana é sobre Deus Pai e Deus Espírito Santo. Olha, quando falamos sobre o Pai e o Espírito Santo, nós estamos entrando no coração da Trindade, da doutrina da Trindade. Um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo. Vamos por partes. Quem é o Pai? O Pai, Deus, é a fonte e a origem de tudo. O Espírito Santo é o Consolador, enviado pelo Pai em nome de Jesus para habitar nos cristãos, convencer do pecado e guiar a igreja. Deixa eu falar do Deus Pai, fonte e Criador. Abrindo aqui em João 1:1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mais adiante, no mesmo capítulo, já no versículo 14, o apóstolo João mostra claramente que o Verbo, ou seja, a palavra, é Jesus. Como o Verbo é chamado de Deus, alguns estudiosos afirmam que o Filho e o Pai são partes do mesmo Deus. O Deus Pai, ele é apresentado aqui na Bíblia como o Criador de todas as coisas. Está lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Então, o capítulo 1 de Gênesis revela toda a dinâmica da criação do universo. Deus é a fonte inesgotável da vida, tanto física como espiritual. Folhando a Bíblia aqui, nós vamos lá em Salmo 36:9, que reforça isso dali. Pois em ti está a fonte da vida, a tua luz, vemos a luz, reafirmando que a vida e a sabedoria vêm de Deus. Deus não apenas criou a vida, mas mantém a vida pela presença constante dele. A primeira criação de Deus, que no céu recebeu o título de a palavra, mais tarde se tornou Jesus. João 1:14-17 mostra bem isso. As pinhas aí. De modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós. E nós vimos a sua glória, uma glória como a de um filho unigênito de um pai. Ele estava cheio de favor divino e de verdade. Então assim, Jesus é o único que pode ser chamado de o primogênito de toda a criação. Como ele foi o princípio da criação de Deus, ou seja, ele foi criado antes de qualquer outra criatura do universo, né? Então, na verdade, foi por meio de Jesus que foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra. Paulo escreveu isso ao povo de Colossenses 1:16. Por quê? Porque por meio dele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, e as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam domínios, quer sejam governos, quer sejam autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Conforme diz aqui em Colossenses 1:16. Então, por isso que ele, Deus, enviou Jesus para ficar com a gente. Todo mundo conhece, pois assim amou Deus o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o João 3,16 que todo mundo conhece de trás para frente. Jesus sempre se referia a Deus como Pai, mostrando intimidade e relacionamento. Lendo aqui em João 17, vemos Jesus orando ao Pai, mostrando a comunhão eterna. Palavras de Jesus: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, pois assim como lhe deste poder sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que tu tens evitado. A vida eterna, porém, é esta, que conheçam a ti, único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes. Está ali em João 17, do 1 ao 3. Jesus também afirmou que Deus enviaria o Espírito Santo. João 14, 26 diz assim:
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. E quem é o Espírito Santo? Em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, cumprindo aquela promessa do Pai. Então, quando entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, tornando nossos corpos templos de Deus. Ele convence do pecado e nos conduz ao arrependimento. Ele testifica que somos filhos de Deus e nos capacita com dons para o serviço. Olha, orar no Espírito é se chegar para perto do Pai pedindo ajuda, mostrando intimidade e confiança. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele dá testemunho do Espírito. Aspas aí para Paulo: pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo colocou isso na carta aos Romanos, Romanos 8, 15 e 16. O Pai e o Espírito Santo trabalham em harmonia, com o Espírito Santo agindo assim como a presença ativa de Deus no cristão, então ligando-nos ao amor do Pai. Aí você me pergunta: qual é a relação entre o Pai e o Espírito? O Espírito ele procede do Pai. Jesus disse ali no Evangelho de João, João 15, 26, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai enviarei para vocês. Então isso mostra que o Espírito Santo ele glorifica o Filho e revela o Pai. O Espírito Santo não fala dele mesmo, mas revela a vontade do Pai e a obra do Filho. O texto bíblico diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará vocês a toda a verdade. Não falará dele mesmo, falará apenas o que ouvir. Lhes anunciará o que está por vir. Isso está lá em João 16, 13 e 14. O Espírito Santo, ele aplica no coração do crente aquilo que o Pai planejou e o Filho conquistou na cruz. O Pai e o Espírito Santo são distintos em pessoas, mas iguais em essência e unidos em propósito. Não são três deuses, só um só Deus. O nosso relacionamento com Deus só é possível porque o Espírito Santo faz essa conexão ao Pai. O Espírito cria em nós consciência de que somos filhos. O Espírito Santo não é apenas uma força, uma energia, mas uma pessoa divina, que se relaciona e que habita em nós e nos fortalece. Quer ver? Vamos ler aqui em 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. 1 Coríntios 6, 19. Então a salvação nasce do amor do Pai, é providenciada pelo Filho e realizada em nossa vida pelo Espírito Santo. A Bíblia apresenta várias provas claras de que o Espírito Santo é Deus e não apenas uma força ou influência. Nós podemos ver isso através de textos bíblicos atribuídos e atributos divinos em obras que são pertencem a Deus. Então, o Espírito Santo é chamado de Deus. Um dos textos mais diretos está na história de Ananias. Naquela conversa de Pedro com ele, narrada em Atos 5,33, quando Ananias mentiu sobre o valor total apurado com a venda de uma propriedade. Eles tinham prometido dar todo o valor para a obra da igreja, mas retiveram uma parte. Ananias perguntou: por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes
mentistes ao Espírito Santo, não mentistes aos homens, mas a Deus. Está ali em Atos 5, 3 e 4. Pedro afirma que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, mostrando claramente que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo possui atributos de Deus. O Espírito Santo tem onisciência, ou seja, sabe todas as coisas. O Espírito, ele penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Paulo colocou isso aos Coríntios. Então, somente Deus conhece plenamente os pensamentos divinos. O Espírito Santo tem onipresença, ou seja, está em todo lugar. Diz o texto: para onde me esconderei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face? Foi o que o salmista colocou ali em Salmo 139. Então isso mostra que o Espírito tem a mesma presença ilimitada de Deus. O Espírito Santo tem eternidade. Cristo Jesus, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo. Então, a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. O Espírito Santo faz obras que somente Deus pode fazer. O Espírito Santo é criador. A criação é obra divina, da vida espiritual. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está ali no livro de João 3, 5 e 6. Então, o novo nascimento é obra de Deus. O Espírito Santo inspirou as Escrituras. Homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Está ali em Pedro 1, 21. Então, a revelação divina, ela veio pelo Espírito. O Espírito Santo recebe honra igual a Deus. Diz o texto: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está ali no livro de Mateus. Então, os três aparecem no mesmo nível, compartilhando o mesmo nome. Agora, deixa eu fazer aqui uma alerta para vocês sobre a blasfêmia. Blasfemar contra o Espírito Santo é pecado gravíssimo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Foi o que escreveu ali em Mateus 12, 31. Esse nível de ofensa mostra que ele possui dignidade divina. O Espírito Santo possui divindade, uma personalidade divina. Ele fala, ele ensina, ele intercede, ele guia. Para concluir, a Bíblia, ela mostra que o Espírito Santo é chamado de Deus, possui atributos divinos, realiza obras divinas, recebe honra divina, possui personalidade. Portanto, o Espírito Santo é verdadeiramente Deus, a terceira pessoa da Trindade. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.